E muitos estão dizendo, pastor, que a igreja está sendo perseguida. Perseguida. Eu queria saber se na concepção do Senhor, esse critério de abre igreja, fecha igreja, se o senhor considera isso como uma perseguição ou a perseguição já existe há muito tempo, não relacionada ao tema pandemia, mas há muito tempo é uma perseguição que acontece que até, infelizmente, a maior parte dela é uma perseguição interna do que externa. Uhum. Não, eu não vejo como perseguição. Não, na verdade, não. Pelo contrário, eu já disse isso muitas vezes, em muitas de minhas pregações, muitas de minhas mensagens, que essa história de dizer que a igreja no Brasil está sendo perseguida, essa história me desculpe a expressão, isso é uma história, é um papo furado, para ser bem honesto. É um papo furado, não existe perseguição. Aliás, se os crentes primitivos, como eu estava falando aqui agora há pouco, se a igreja primitiva, a igreja lá do primeiro século, viesse hoje aqui e visse a gente aqui com esse espírito de vitimização, que isso é uma vitimização. A igreja está sendo perseguida, estamos sendo perseguidos, eles iam rir da gente. Falei, peraí, perseguidos? Vocês estão sendo perseguidos do quê? Com o quê? Porque em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11, perseguição, um crente que fala que a igreja está sendo perseguida hoje, ele nunca leu Hebreus. Ele nunca leu a história da igreja, nunca leu Atos dos Apóstolos, nunca leu sobre a história das catacumbas de Roma, o livro dos mártires. Nunca leu Hebreus. Não precisa nem muito longe que os livros de história, não. A própria Bíblia, nunca leu Hebreus. Hebreus capítulo 11. Mortos ao fio da espada, perseguidos, maltratados, afligidos. Gente que foi cerrado ao meio. Né? Perseguição. Você não tem pastor nenhum preso por causa do evangelho. Não existe no Brasil nenhum pastor ou pregador, evangelista, que esteja preso por causa do evangelho. Pode estar preso por causa de outras coisas. Por causa do evangelho, ninguém. Pelo contrário. Do que a igreja... E, aliás, essa afirmação é uma afirmação até contraditória. É uma afirmação até contraditória, Sim. Porque ao mesmo tempo que diz que está sendo perseguido, ao mesmo tempo se gaba de ter um presidente na República que foi praticamente eleito com o voto dos evangélicos. O voto dos evangélicos exerceu grande significância e importância para eleger o presidente que aí está. Né? Então, qual perseguição? O que está acontecendo agora? Nós estamos num período de pandemia que precisa ter todos os cuidados possíveis. Está morrendo... Hoje mesmo, estava conversando com o irmão aqui agora há pouco, nesse mês de março, agora nesse mês que acabou, nós estamos agora no dia 6 de abril. No mês de março, eu, Nilson Gomes, aqui que está falando com o irmão e com todos os queridos irmãos que estão aqui acompanhando a gente, eu não sei contar, eu não tenho condições de contar a quantidade de pessoas que eu perdi do meu convívio. Não estou falando de pessoas conhecidas, não. Sim. Pessoas que eu conheci, que eu ouvi falar, pastores que eu fui pregar na igreja. Esses aí, se eu for falar, eu entro aqui no Instagram, é de preto e branco de cima e embaixo. Luto. Centenas, milhares de pessoas. Eu estou falando de pessoas do meu convívio, que eu perdi só agora no mês de março. Né? Hoje nós batemos aí a triste marca de 4.211 pessoas. Né? Então, assim, é claro que está tendo todo um interesse político por detrás, está tendo toda uma jogada política, toda uma manobra política por detrás. Isso é óbvio, todo mundo sabe. O Brasil sempre, como sempre, né? Isso não é também nenhuma novidade, o Brasil, como sempre, tudo aqui é motivo para, principalmente agora nesse contexto de polarização política, né? Mas perseguição nunca. É um pecado, inclusive, é até uma blasfêmia. É até um pecado, uma blasfêmia, um crente falar que a igreja no Brasil está sendo perseguida por causa desse negócio de abrir igreja ou fechar a igreja.
Nós estamos numa crise, numa pandemia. A aglomeração tem que ser evitada sim. Se a igreja... Nós, na verdade, a igreja está perdendo uma oportunidade de deixar um grande testemunho. Nós estamos perdendo a oportunidade de dar um grande exemplo e um grande testemunho. Isso vai pesar lá na frente. As gerações futuras, os nossos filhos, os nossos netos, a geração depois, a próxima geração depois de nós, vai olhar para nós e vai se sentir envergonhada desse testemunho que essa geração está deixando, né? O testemunho que nós estamos deixando. Então, é muito complicado essa situação, né? Porque você veja bem, assim, e além de ser uma blasfêmia, falar que é perseguição, a igreja está revelando claramente, o movimento evangélico está revelando claramente que ele nunca entendeu o que é adoração. Aquilo que Jesus explicou para a mulher samaritana. Essa questão aí que estão questionando aí de templo aberto, que a igreja não está fechada. Quem tá fechado, o que deve ser fechado, o que está fechado são os templos. Não é a igreja não para. A igreja não fecha. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus falou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa questão da adoração, se tem que ir no templo para adorar, se tem que ir no monte para adorar, Jesus resolveu isso aí com a mulher samaritana, há 2000 anos. Essa foi a pergunta da mulher samaritana. É no templo ou é no monte que adora? Jesus nem num lugar nem no outro, não é nem no templo nem no monte. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E agora, se nós estamos, o texto que eu refleti aqui hoje, de Mateus 9, sobre seguir a Jesus, nós falamos aqui de seguir a Jesus, ser imitador de Jesus, ser seguidor de Jesus, pisar nas pegadas de Jesus, trilhar a senda do caminhar de Jesus. Se nós somos isso mesmo, de verdade, a pergunta que eu faço é a seguinte: se Jesus estivesse aqui hoje, se fosse Jesus aqui hoje, será que ele abriria o templo? Será que Jesus abriria o templo, colocaria na rede social? Venham todos, eu sou Jesus de Nazaré, vou estar num grande culto de milagres, um grande culto. E venham, será que ele faria esse tipo de campanha? Será que ele chamaria o povo para aglomerar? Será que Jesus faria isso? Que nem eu vi também um vídeo aí de um pastor aí desafiando o prefeito, o governador e tal. Irmão, isso complica para nós. Se nós estamos preocupados mesmo em pregar o evangelho, isso é um grande obstáculo. A minha preocupação é a seguinte: a minha preocupação é quais os olhos, com quais olhos o mundo está olhando para nós? Com quais olhos essa sociedade está olhando para a igreja? Que testemunho nós estamos dando? Então, assim, já gostam de falar que pastor só pensa em dinheiro. Já gostam de falar que igreja e banco é igual. Falou de igreja e falar de banco é a mesma coisa. Lá é a casa da moeda. Já gostam de falar que pastor só quer saber de dinheiro. Aí a gente, ao invés de provar o contrário, ao invés de mostrar o contrário, a gente faz eles confirmarem que o que eles estão acusando não é acusação, é verdade. Como é que fica? E eu sou um pregador itinerante. Era para eu estar aí em campanha, querendo pregar, querendo fazer agenda, querendo pregar. Era para eu estou aqui, eu falo aqui, irmão, diante de Deus, diante dos irmãos que estão aqui acompanhando a gente. Eu me inscrevi no começo da pandemia do ano passado num aplicativo que faz compra em supermercado, igual Uber. Só que ao invés de pegar passageiro, você faz compra, né? O cliente pede a compra pelo aplicativo, eu recebo, vou lá, faço a compra e entrego para o cliente. Aí demorou, que é um longo processo para ser aprovado. Foi aprovado em setembro do ano passado. Aí eu tive acesso à plataforma, estou trabalhando nessa plataforma, me virando para não deixar faltar o pão aqui na minha casa. Hoje mesmo recebi um contato de um... Hoje não, faz dias já que eu estou recebendo
um contato de um pastor, um missionário nativo da África. Eu estive lá na casa dele, inclusive na cidade dele, na Beira, que é capital de Sofala, em Moçambique, em 2017. E esse missionário teve um vendaval lá, arrancou o telhado da casa dele, ele conseguiu um dinheiro para construir o telhado, só que está sem janelas. E ele me mandou uma mensagem hoje pedindo se eu podia ajudar, e eu estou aqui fazendo... Não, eu não fico expondo isso, estou falando aqui porque estou testemunhando, né? Mas eu não fico expondo isso nas redes sociais. Aí liguei para um amigo meu lá nos Estados Unidos, a gente está numa campanha para arrecadar uma oferta e mandar para esse irmão lá na África, para ele colocar as janelas da casa dele. Então, eu estou aqui trabalhando com o Paulo, né? Trabalhando com as minhas próprias mãos, né? Para não deixar a minha família passar necessidade nesse tempo que nós estamos vivendo, que está um tempo difícil, tentando ajudar alguém, missionários, que o meu ministério apoia, missionários e pessoas que precisam, que eu sempre ajudei através do meu ministério, e eu lutando de todos os modos, de todas as maneiras, né? E pedindo a Deus misericórdia. Então, era para estar assim, como pregador itinerante, era para eu estar torcendo. Mas eu não posso ser um incoerente, eu não posso ser imprudente, incoerente com a minha própria mensagem. Eu não posso de maneira nenhuma.